Gênesis 2. A gente está numa série fácil de você achar. Eu quero ver quando a gente for lá para Obadias, Abacuque. Irmãos, o capítulo 25 versículos, eu quero ler, quero pedir a sua atenção. Eu preciso ler esses versículos e quero que você esteja atento aí ao que diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou também o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Essa é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. E então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que o havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, e é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, e também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os o homem para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e o adormeceu, e tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós sempre nos colocamos em temor e tremor diante da Tua palavra, e nós precisamos de Ti, Senhor. Eu quero colocar cada coração na Tua presença. Eu quero colocar cada alma que anseia em ouvir a Tua voz. E eu peço que, pela misericórdia do Teu nome, a Tua palavra fale e transmita graça a esses corações. Não, Pai, por favor, não nos permita
voltarmos para as nossas casas sem que o Teu Santo Espírito trabalhe e opere em nós eficazmente conforme a Tua soberana vontade. Há entre nós, possivelmente, aqueles que precisam de socorro, de alento, de força, de renovo, de exortação, de confrontação. Os nossos corações são os mais diversos, as nossas vidas, cada uma na sua particularidade, mas o Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor que deu nome a cada uma das estrelas e criou a infinidade do universo, o Senhor nos chama pelo nosso nome. Não há um aqui que o Senhor não conheça. E é por isso que eu peço que o Senhor fale a cada um de nós. Nós precisamos de Ti. Nós carecemos de Ti. Bendito é o nome do Senhor. Nós oramos a Ti em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o relato da criação em Gênesis, no capítulo 1, ressalta o papel de Deus. Talvez aí o tema que mais nos salte aos olhos é o papel de Deus nessa obra da criação. O texto coloca em evidência, e você vai encontrar o Senhor soberano criando todas as coisas, e você vai ver a repetição, o texto dizendo, disse Deus, Deus abençoou, Deus viu que era bom, Deus criou. Há um papel ativo, e Deus criou, e Deus disse, e Deus viu, sempre Deus, iniciando e fazendo, e as coisas sendo criadas a partir da voz e da ordem do nosso Senhor. Ele é o protagonista, Ele é o herói da história. Quando a gente chega em Gênesis, no capítulo 2, a gente tem a repetição da narrativa da criação, mas agora é como se a gente estivesse olhando de uma perspectiva diferente. Muda de lugar, e é interessante, a figura de Deus, ela continua sendo a principal, mas agora talvez como aquele que dirige a cena. Quem que ele traz para o meio do palco? A criação. Ou melhor dizendo, a criatura, o homem e a mulher, que são a excelência da criação. São esses dois que estão em destaques aqui. Embora você verá de novo essa narrativa da criação, alguns outros detalhes que a gente vai encontrar no texto. Por exemplo, você vai ver aqui a descrição do Éden, nós encontramos aqui. Sabe o que significa a palavra Éden? Prazer, deleite. No meio, e é interessante porque eu não sei na sua imaginação, mas na minha cabeça sempre foi muito comum, quando a gente fala do mundo antes do pecado, na minha cabeça o Éden era a representação de todo o mundo criado. Mas olha que coisa, quando a gente faz uma leitura mais atenta de Gênesis capítulo 2, a gente percebe que o Éden é um espaço dentro, o jardim é um espaço dentro do Éden, que é um espaço maior. É um lugar cercado ali. O texto nos descreve, por exemplo, quando nós olhamos aí em alguns versículos, que dentro deste Éden saía um rio que se desdobrava. Hoje a gente tem notícias do rio Tigre e Eufrates, mas os dois outros rios são informações que a gente não tem, ou nomes que mudaram, mas enfim. O que nós encontramos, então, é que é central nessa descrição esse jardim. Versículo 9, fez brotar toda sorte de árvores agradáveis e à vista e boas para o alimento. E aí o Senhor, dentro desse jardim, você já parou para pensar também que dentro desse jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal são duas árvores diferentes? Às vezes a gente pensa que é uma árvore só. Mas, portanto, no Éden, dentro do Éden a gente tem o jardim, e dentro desse jardim a gente tem duas árvores. A árvore da vida, muito curioso, até porque a gente encontra essa simbologia, essa árvore que flui vida, que dela brota plenitude.
plenitude. Deus cria esse jardim como uma espécie, olha que interessante, a habitação especial de Deus, um templo-jardim. E nesse lugar o Senhor coloca a árvore da vida, nesse lugar o Senhor coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nesse lugar é o palco que se desenrola a história de Adão e de Eva. E como eu disse, então, Adão e Eva estão no centro desse palco. E a gente vai olhar um pouco para essa criatura, para essas criaturas, Adão e Eva, e a gente vai perceber que Deus, ao criar Adão e Eva, Deus os cria com algumas características bem particulares, tá bom? E são essas características que eu quero compartilhar com vocês aqui. Quatro delas. Primeira, a criatura como imagem de Deus. Segundo, a criatura e as suas responsabilidades. Terceiro, a criatura, seus limites e limitações. Quarto, a criatura e a vida comunitária. Tá bom? 3 características que são inerentes a cada um de nós enquanto criaturas, enquanto feituras da mão de Deus. Vamos lá para a primeira, a criatura como imagem de Deus. Versículo 26 do capítulo 1, quando a gente olha para o capítulo 2 de Gênesis, você sempre lembra de recorrer ao capítulo 1 também. Lá no versículo 26 do capítulo 1 diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Irmãos, enquanto todas as outras coisas criaram, foram descritas, é interessante, a narrativa parece um pouco mais impessoal. Cada uma dessas coisas, o texto diz, Deus disse, haja luz, e houve luz. Haja isso, e houve aquilo. E quando é para criar um homem e a mulher, ele diz, façamos. Traz para ele, para bem pertinho dele. As coisas foram criadas, e diz o texto, segundo as suas espécies. E o homem e a mulher foram criados segundo quem? A imagem e a semelhança do Criador. Que coisa maravilhosa. E aí você talvez pergunte, o que quer dizer imagem e semelhança? Essa é uma discussão teológica antiga. Os teólogos do tempo medieval tentavam diferenciar imagem e semelhança como coisas distintas. Alguns pensavam que a imagem talvez refletisse as características físicas, enquanto semelhança talvez a moral antes da queda, os valores puros antes da queda. Eu já vi discussões mais recentes e as pessoas dizerem que imagem representa características físicas, enquanto semelhança, talvez, distinção ou entre alma e espírito, enfim. O fato é que a melhor leitura bíblica é a gente entender imagem e semelhança como palavras que se sobrepõem, ou 2 adjetivos semelhantes para ressaltar uma só característica. Esse distintivo, essa marca distintiva da criação em nossas vidas, tá bom? O Derek Kidner, que é um teólogo que escreveu um comentário bíblico em Gênesis, ele chama a atenção que o fato de que no hebraico, na língua original que foi escrito, não tem a letra E. É como a melhor forma de ler, imagem / semelhança. O que isso quer dizer? Que você é diferente. Que você foi criado pelas mãos de Deus de uma forma diferente. Olha que coisa maravilhosa, o texto nos dá outras dicas também. O homem e a mulher ocupam um lugar especial na criação. Por exemplo, eu já disse a coisa impessoal e o façamos. Depois a gente vai comentar mais desse versículo. Mas é interessante que no capítulo 2, no capítulo 1, toda vez que você lê uma referência de Deus, Deus criou, a palavra é Elohim. Elohim é um nome usado para Deus, que se refere a Deus soberano, esse é Elohim. E agora, no capítulo 2, no versículo 4, o termo diz, criou o Senhor Deus, é Elohim e Yahvé. E Yahvé é o nome pactual de Deus. Eu acho isso interessante porque agora o capítulo 2 está trazendo Deus para mais perto de nós. Esse Deus não só é um criador, mas ele é um criador pessoal, que cria um povo e chama para si esse povo. Yahvé é um nome pactual. Todas as vezes que na Bíblia tem o nome Yahvé, quer dar essa conotação desse Deus que é o Deus do seu povo.
Deus não é apenas criador da sua criatura. Ele cria um povo para se relacionar com ele. Mas há uma outra coisa curiosa também. Versículo 7, diz a Bíblia que Deus formou o homem. Talvez, no nosso contexto, essa palavra talvez se distancie um pouco de nós culturalmente, mas não para uma cultura onde o trabalho do oleiro era algo... É oleiro, viu, gente? Não é olheiro não, viu, meninos e meninas, os menorzinhos. É aquele que trabalha com barro. Aquele que faz com as suas mãos. A Bíblia diz que ele formou. Nós somos fruto das mãos do Criador. E sabe o que ele fez depois que ele nos formou? Ele soprou um fôlego de vida em você. Ele pega você. E é curioso. Em todas as outras criaturas viventes há fôlego de vida, mas somente no homem e na mulher parece que há uma descrição de que, pessoalmente, esse sopro de Deus é soprado nas narinas dessa criação. O que eu quero dizer com tudo isso? Que há em mim e em você uma marca que ninguém pode apagar. Essa marca é o que a gente chama de imago Dei, é a imagem de Deus que foi colocada em mim e em você. De todas as coisas da criação, nós, seres humanos, somos chamados, no Salmo 8, versículo 5, que a gente leu aqui, nós somos a coroa da criação. A Bíblia diz que o Senhor nos fez menor do que Deus, mas nós fomos coroados de glória e de honra. Nem o pecado apagou essa marca de Deus em nós. Em termos práticos, sabe o que isso representa para mim e para você? Representa muito. Quando você se fizer uma pergunta que todos nós, em algum momento na vida, de alguma forma, fizemos ou faremos, a pergunta é: quem sou eu? Quem sou eu? Quero dar a resposta para você e você jamais se esqueça disso. Você é fruto da obra das mãos de um Criador todo-poderoso, que te fez, que te formou, que soprou em você fôlego de vida, que o fez à sua própria imagem e à sua própria semelhança. Esse é você. Por favor, não se esqueça disso, porque isso faz a absoluta diferença para mim e para você. Primeira marca da criatura, nós fomos feitos à imagem de Deus. E isso me leva ao meu segundo ponto. Ora, se eu e você fomos feitos à imagem de Deus, isso me leva a falar sobre a criatura e as suas responsabilidades. Gente, adolescentes, lembra o que o Peter Parker, não, que o avô do Peter Parker sabe tudo de desenho, tio do Peter Parker. O tio foi corrigido assim, publicamente. Muito obrigado. O tio do Peter Parker disse para ele: grandes poderes, eles geram grandes responsabilidades, não é? Se eu pedisse para citar um versículo bíblico, nem todo mundo falava, mas o tio Ben, esse era o nome, né, do tio do Peter, todo mundo sabe, né? Ai, 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 eu também sei. Quer dizer, mais ou menos, né, que eu mudei o parentesco aí. Bom, sabe que essa frase é uma verdade. Privilégios sempre são acompanhados de responsabilidades, sempre. Ambos os relatos da criação, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, mostram uma responsabilidade que nos é dada. Eu e você somos a coroa da criação. Eu e você fomos criados em imagem e semelhança do Criador. Qual é a implicação disso? Lá no capítulo 1, no versículo 26, a Bíblia nos diz que disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos e etc. Versículo 28, e Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a.
O homem e mulher que ocupam um lugar especial dentro de toda a criação, e por isso o Senhor nos delegou uma responsabilidade: dominar, sujeitar e multiplicar. Essa responsabilidade nossa. Presta atenção, Ele é o grande rei. E Ele nos criou como seu representante. Ele é o rei e nós somos os vice-regentes dessa criação. Nós somos a representação da sua imagem e semelhança. Isso é uma grande responsabilidade para nós. A Bíblia está dizendo, todas as coisas foram criadas, os céus e a terra foram criados, os animais e os peixes e toda a criação, e a vocês é dada a responsabilidade de não só sujeitar, mas de cuidar dessa terra. Francis Schaeffer tem um livro chamado Gênesis no Espaço e no Tempo, e ele diz assim: o domínio em si mesmo é um aspecto da imagem de Deus, no sentido de que o homem, criado à sua imagem, se coloca entre Deus e tudo mais que o Senhor sujeitou a ele. Ele tem a responsabilidade intencional de cuidar de tudo o que Deus colocou sob o seu cuidado. Domínio é apenas parte da nossa responsabilidade. Eu acho que essa é a parte do grande privilégio. Mas eu e você não fomos chamados apenas para dominar, nós fomos chamados para cuidar. A criação é responsabilidade minha e sua. Capítulo 2, versículo 15, dá uma olhada na sua Bíblia. Assim diz o texto, capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, o colocou no jardim do Éden, para fazer o quê? Duas coisas: cultivar e guardar. Na teologia, nós chamamos essa ordem de mandato cultural. O mandato de guardar e cultivar. Presta atenção. Cultivar, e aí eu penso nessa palavra não só da perspectiva agrícola, tá bom? De uma plantação. Cultivar é o trabalho produtivo, que a nós nos foi dado, a todos nós. A você foi dada a responsabilidade de fazer alguma coisa, de cultivar, de produzir e também de guardar. Enquanto cultivar remete à produção, a fazer algo, guardar é cuidar, é proteger. Trabalho é uma bênção. Você sabe uma confusão que nós fazemos, e teologicamente, por muito tempo, sobretudo a igreja antes da Reforma Protestante, fazia uma confusão, e aqui eu quero abrir um parêntese importante. Não são poucas pessoas que acham que o trabalho é uma maldição. O Garfield, por exemplo, não gosta da segunda-feira, nem sei por quê, ele não trabalha. Mas tem gente que trata o trabalho como se fosse um castigo divino. Por quê? Porque depois da queda, a Bíblia diz que agora é com o suor do teu rosto que você vai comer. Mas presta atenção, a ordem do trabalho antecipa a queda. A diferença é que com a queda, o trabalho vai ser mais penoso. Ganhar um filho, então, irmãs, chegando na glória, procura Eva e bate um papo com ela. Não é moleza. Agora preste atenção. Culturalmente, a gente faz um equívoco. Por exemplo, nós, enquanto igreja, há uma herança muito grande, por exemplo, da cultura grega. Na cultura grega, que era uma cultura que permeava aquela Palestina nos tempos de Jesus, na cabeça deles havia uma dualidade entre o mundo material, as coisas da carne, matéria, essas coisas são ruins. Enquanto que o mundo imaterial era bom. O mundo, matéria, é impuro, enquanto o espírito é puro. Dessa forma, para os gregos, o trabalho era algo ruim, degradante. O escravo fazia isso, enquanto os nobres filósofos se ocupavam da tarefa do pensar. Por exemplo, não é à toa que eles criaram um mito como o mito de Sísifo. Você já ouviu desse mito? É uma história interessante. Um rei astuto que enganou alguns deuses por várias vezes.
Sabe qual foi o castigo dele? Zeus o puniu e o deu um castigo de empurrar uma pedra. O trabalho dele era esse: empurrar uma pedra morro acima. Quando chegava acima, a pedra descia. Ele tinha que ir lá empurrar a pedra de volta. O trabalho é repetitivo e maçante. O trabalho é ruim e é sem sentido. Era assim que eles encaravam o trabalho. Essa era a visão. No nosso mundo, talvez no Brasil, muito com forte herança católica, talvez algo não seja tanto diferente, porque se encarava o trabalho da perspectiva do castigo. Há muitos anos atrás, eu li um livro de um antropólogo brasileiro chamado Roberto da Mata. Ele escreveu um livrinho muito legal, chamado O que faz do Brasil o Brasil. O brasileiro precisa ser estudado, né, gente? O brasileiro é fantástico, assim, é muito, dá conta de muitas coisas diferentes aí. E o Roberto da Mata fala dessa ética do trabalho e como a gente herdou essa ética do trabalho de uma cultura católica medieval. Por exemplo, ele diz que a palavra trabalho, na sua etimologia, no latim, é tripalium. E sabe o que significa tripalium? Tripalium, gente, tinha a conotação de sofrimento. O tripalium era uma mesa de tortura. Assim que se encarava o trabalho. Veio a reforma protestante e lançou um novo olhar e disse assim: o trabalho é bom, é bênção. E o fruto do trabalho é uma dádiva do Senhor. Então, o que eu quero dizer aqui? Nesse chamado de cultivar e guardar, eu e você, todos nós, temos a responsabilidade de cultivar e guardar nesse mundo, de produzir nesse mundo, de onde nós colocarmos o nosso pé, nós abençoarmos de uma forma ou de outra. Essa visão ruim acerca do trabalho talvez perdure um pouco sobre nós, e a gente precisa mudar isso. Talvez na nossa cultura urbana, a gente fez as pazes com o trabalho, mas a gente se tornou escravo dele. Escravo do dinheiro que ele possa dar, ou escravo do significado que ele pode trazer para mim. Eu preciso recolocar o trabalho no seu devido lugar. Mas eu e você, como vice-regentes nesse mundo, portadores da imagem de Deus, eu preciso pisar em cada lugar que eu pisar, eu preciso mostrar que eu sou imagem e semelhança do meu Criador. Gente, tem um monte de gente que às vezes faz isso com muito mais excelência e dignidade do que nós cristãos. Essa semana eu me deparei com duas histórias maravilhosas que eu quero dividir com vocês aqui. 2 semanas atrás, tem uma coluna da revista Veja, que fala de personalidades, e pessoas com uma biografia interessante, e nessa coluna foi a matéria sobre uma professora de São Paulo, uma mulher de 46 anos de idade, chamada Débora Garofalo. Eu mandei uma mensagem para o Emílio, falei: Emílio, é sua parente? Ele disse: não, mas a história é boa mesmo. Débora Garofalo era uma bancária, apaixonada por educação. Com muito esforço, trabalhando com o dinheirinho que ela ganhava no banco, ela pagou a sua formação e ela iniciou a sua carreira como professora numa periferia de São Paulo, capital. Uma escola com péssimos indicadores de desempenho, e a escola estava prestes a ser fechada pela prefeitura. Ela tinha um desejo, ela queria fazer projetos inovadores com aquela escola. Ela queria trazer a tecnologia para o ambiente escolar. Conversando com os alunos, o que ela percebeu? O relato, e os meninos contavam, que aos arredores da escola havia muito lixo jogado pela vizinhança nas ruas. Ela criou um programa para recolher sucata das ruas, e a partir dessa sucata recolhida, os alunos dedicavam uma parte à reciclagem, e aquilo que se aproveitava, eles começaram a trabalhar com robótica, fazer carrinhos, fazer objetos lá com a robótica. 1 tonelada de lixo foi tirado da rua. Ela trouxe o estudo de robótica para dentro da escola, e o projeto se tornou autossustentável,
porque eles vendiam os resíduos para reciclagem e isso bancava os materiais daqueles alunos. Em 2018, a professora Débora, ganhou um prêmio mundial. Em 2019, ela foi a primeira mulher da América do Sul, laureada, premiada com o Global Teacher Prize, que é um prêmio, e ela ficou entre as 10 melhores professoras do mundo. Agora, esse ano, janeiro de 2026, ela foi convidada para uma cerimônia em Dubai. E sem que ela soubesse, chamaram o nome dela e ela foi eleita a professora mais influente do mundo. Cultivar e guardar. Essa semana, meu irmão é médico, ele me mandou uma reportagem muito legal de uma médica anestesiologista do Hospital Pediátrico de Nebraska, o nome dessa médica é Amy Beath, THE no final, depois você procura a história dela. Esse fato passou entre 2023 e 2024 e só veio à tona agora. Há muitos meios de comunicação nos Estados Unidos procurando a família e fazendo entrevistas com ela. O que aconteceu? Essa mulher, ela é anestesiologista no hospital pediátrico e ela chamou a atenção que uma criança no hospital, uma criança negra, essa criança estava abandonada no hospital, porque normalmente, uma criança de 4 anos de idade, essa criança, crianças normalmente estão acompanhadas de algum adulto, e essa criança, no dia da cirurgia, ela passou o dia todo sozinha. Essa médica ficou, assim, mexida com a história daquela criança. Esse menino foi submetido a uma cirurgia cardíaca que durou, ela participou da cirurgia, ela sedou a criança, essa cirurgia durou 7 horas. Quando a cirurgia terminou, ela foi buscar informações sobre esse menino. Esse menino era criado numa instituição, abandonado pela família. Ela cata o telefone, liga para o marido: meu bem, a gente precisa conversar. Gente, quando a sua esposa liga para você e diz assim: a gente precisa conversar, senta que lá vem, tá? Ela disse que precisavam adotar aquela criança. Depois de muita conversa, eles decidiram adotar aquela criança. Detalhe, ela já tinha 6 filhos. Perdão, ela tinha 5 filhos, ele era o 6º. Mas a história não acaba por aí, não. Eles descobriram que esse menino tinha mais 5 irmãos. E agora, como é que ela faz? Ela mobilizou a família, ela chamou a irmã, ela chamou o cunhado e ela chamou um amigo do hospital. Um adotou um outro adotou outro e outro adotou 2. Ficou faltando uma menina. Ela disse: meu bem, a gente precisa conversar. Ela adotou essa menina. A família de 5 tornou-se uma família de 7. Essa mulher é mais do que uma médica. E o trabalho dela é muito maior do que administrar anestesia. Mas a misericórdia no coração daquela mulher não pôde ser contida diante daquele quadro daquele menino. Há muitos anos atrás, teve aqui no Brasil um congresso do Desperta Débora, e eu vi o Marcelo Gualberto contando essa história. Ele disse: eu vou fazer aqui, vou premiar a mãe que mais filhos tem aqui nesse congresso. Aí, quantos filhos você tem? 4, 5, 6 filhos. Aí levantou a mão, levantou a senhora: 20 filhos. Era algo assim. Não, a senhora ganhou, vem cá. Aí ela foi explicar a história. Essa mulher de Santa Catarina, salvo engano. A história dela acho que saiu até em programas aí da Rede Globo. O que me chamou a atenção? Ela adotava essas crianças. Ela levava essas crianças para casa. E aí ele, muito intrigado, disse assim: mas 20 filhos? Sabe qual foi a resposta dela? Ela falou: ah, pastor, ainda não inventaram laqueadura para o coração da gente. Irmãos, cultivar e guardar.
Nós cristãos, nós somos sacerdotes. Nós somos escolhidos nesse mundo para sermos agentes do reino, para refletir a imagem do Criador. E fica calmo, porque você não precisa ser extraordinário. Você só precisa refletir a imagem do seu Criador em pequenas coisas na sua vida. Porque você é um representante de um reino que a Bíblia descreve como um reino de justiça, paz e alegria no Espírito. Você, conforme Efésios, foi salvo pela graça, mas você foi feitura dele, criado para as boas obras em Deus. Onde quer que o seu pé pise, onde quer que as suas mãos toquem, a glória de Deus precisa ser refletida, os valores do reino precisam ser espalhados, bondade, paz, justiça. Pequenininho, mas assim, cada dia, no seu trabalho, na sua escola, você como professora, você como bancário, você como médico, você como policial, seja o que for, a você foi dada uma responsabilidade. Cumpra esse papel, porque esse mundo precisa de pessoas assim. Terceiro lugar, criatura, seus limites e limitações. Há um outro aspecto importante da criatura, que é o seu estado limitado de criatura. Embora nós tenhamos sido criados à imagem e semelhança do Criador, nós somos ainda criaturas. E embora o nosso Criador seja infinito, nós não, nós somos finitos. E a Bíblia nos dá alguns sinais acerca dessas limitações. Por exemplo, nos versículos 1 a 3, a Bíblia diz que depois do 7º dia, Deus fez o quê? Deus descansou. Eu pergunto para você, Deus precisa de descanso? Lembra lá do Salmo, não dormita nem dorme, o guarda de Israel, aos seus amados ele dá enquanto dormem? Gente, Deus não precisa de descanso. Esse descanso de Deus não é físico, é pedagógico. Sabe o pai que leva o menino para a cama? Filha, é assim que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai dormir. Deus separa um dia e o abençoa e o santifica. Nós sabemos que, posteriormente, baseado nessa ação, Deus estabelece o Shabá, que é o descanso. Sabe o que significa esse descanso? Esse descanso significa que Deus sabe que você e eu, sendo criaturas limitadas, eu e você precisamos de pausas. Para. Eu experimentei, alguns anos atrás, uma estafa, e o médico estava me falando que o cérebro precisa parar. E eu submeti a minha cabecinha a um trabalho extenuante, longo e sem pausa. Pifei. E eu me lembro de ficar me perguntando, mas, gente, eu sempre me achei um sujeito tranquilo, calmo. Pifei. Sabe por quê? Porque eu acho que às vezes eu me esqueço de que eu sou limitado. Conversando com um amigo meu, o pastor Tamar Ximenes, pregou aqui na igreja, ele falou assim, Didico, nós somos de um tempo, você lembra que a televisão dava 1 hora, ela ficava coloridinha, acabou a programação. Vocês lembram disso? Vocês, idosos? Eu lembro disso também. Acabou o programa só no outro dia. Como assim, gente? Televisão hoje, TV a cabo, streaming, Netflix, não sei o quê. Os meninos maratona. Stranger Things, 50 capítulos, 40 minutos, consegue assistir tudo numa semana, misericórdia. Não, a gente era de um tempo que parava. Hoje eu duvido que você senta num ônibus ou num metrô sem pegar uma tela de um celular. O mundo não para. E talvez seja por isso que você tenha a impressão de que... Você sabe que nós já estamos acabando no meio de março? Março de 2026, gente! 2026, 2030, o Jetson já estava voando de carro por aí. O tempo voa. E para você que é velho como eu, nem a poupança Bamerindos continua numa boa. O mundo é um mundo sem pausas.
conectado o tempo todo, e essa sensação de esgotamento. Há algum tempo atrás eu me deparei com o nome FOMO, F-O-M-O, da sigla inglesa, que é Fear of Missing Out, que aquele medo de você estar perdendo alguma coisa. Sabe quando você acorda, qual a sua inclinação? Dá uma olhada no Instagram. Quem deu a curtida naquela fotinha bacana, naquele restaurante indiano que você foi ontem. E o WhatsApp? Quem me escreveu, gente? Eu preciso dar uma olhada, meu Deus, eu estou aqui tremendo. A gente não para. O versículo 7 é mais categórico para falar da nossa limitação. Versículo 7 nos informa que o Senhor nos formou do que, gente? Do pó da terra. Essa estrutura física que se corrói, que é frágil, porque quem foi feito do pó, para o pó voltará. E a gente parece que solenemente, cotidianamente ignora. Esses dias eu ouvi uma música do Oswaldo Montenegro, chama Pó. Olha que legal. Tu é pó, tu és pó, e ao pó reverteres. Em verdade, é só isso que queres. Vem do sol o que queima e as cores. Amanhã o teu pó serão flores. Quando sinto no pescoço um nó, vem o vento e me sopra. Eu sou pó. Essa semana passada, fui a um velório, como é muito comum eu dizer para vocês, faz parte quase que do cotidiano pastoral. Velórios sempre são momentos difíceis e dolorosos de estarmos, mas há algo muito comum e inescapável em todo velório. O velório é a lembrança inegável e gritante de que a gente é pó. Eclesiastes tem um versículo dos mais intrigantes da Bíblia para mim que diz: melhor é a casa do luto do que a casa onde há muitos folguedos, ou a casa onde há festa, porque na casa do luto o homem reconhece o seu fim. E a gente reflete sobre a vida. De repente a gente está ali diante de um corpo sem vida. E inegavelmente e curiosamente, todos nós e a família de alguma forma, seja idoso, seja novo, seja qual for a situação, nós somos abatidos com uma espécie de susto. Como assim? É pó! É sopro! Passa! Não ignore! Porque a vida vai lembrar você e a mim com muita frequência. E se você solenemente ignorar as suas limitações, você vai colher problemas. Há outros versículos que mostram também essa limitação. Por exemplo, versículo 16 e 17, o Senhor diz: de toda árvore você comerás livremente, mas na árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comeres, morrerás. É muito comum as pessoas criticarem o cristianismo como uma religião que amordaça, que oprime, como algo limitador da nossa liberdade. Tratam, muitas vezes, o cristianismo como um amontoado de regras sem sentido. Preste atenção. A gente precisa entender que, por causa dos nossos limites, Deus nos traçou limitações. Essas limitações nos são dadas, não como castigo, como proteção. Sendo eu e você limitado, a gente precisa de limite. Os limites nos protegem. Vamos pensar nas leis de uma forma geral? Vai para o trânsito, retira as leis de trânsito, o caos que fica. Pensem nas leis, de uma forma geral, do nosso país, uma sociedade sem leis e sem penas. Eu me lembro, não foi só uma vez que no nosso país, Polícia Civil do Estado do Espírito Santo ou de outro lugar fez greve, o dia seguinte o que estava acontecendo eram saques nas lojas. Tira os limites para você ver o que acontece com o ser humano caído, pecador.
Pense em você se não estabelecer limite para o tipo de alimentação que você tem. Você lembra que você é pó? E que você precisa respeitar os limites da sua vida? Uma segunda coisa interessante é que, tendo sido criados por Deus, eu já disse isso, nós somos criados com um propósito definido. E aí, curiosamente, a vida é melhor, mais harmoniosa e mais plena quando ela caminha na direção desse propósito. Deus é quem traça. Em Deus a gente encontra a harmonia, shalom. Fora de Deus é caos. Quando Deus proíbe de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, olha que coisa, nós encontramos uma cerca protetiva, daquela do tipo de alta voltagem, que está dizendo, eu te conheço e você não vai dar conta de lidar com essa potência aqui. Se você colocar a mão, você vai morrer. Isso é demais para você. Você não é capaz de lidar com o conhecimento desse mal, porque assim que você tocar o mal vai te consumir. E ele vai te corroer. E ele vai te matar. É isso. A grande dificuldade de muitas pessoas lidarem com o cristianismo é porque o cristianismo estabelece limites. E o problema é que o conceito de liberdade se tornou sinônimo de autonomia individual. Ser livre é fazer o que eu quero, ou ser o que eu quero. Mas esse é um problema. A gente tem comentado isso aqui. Eu sou livre para dizer, eu sou um pássaro, pula de cima do prédio, vê o que vai acontecer. Vai dar ruim para você. Tim Keller, no livro A Fé na Era do Ceticismo, tem um capítulo que fala sobre, e que debate a ideia de o cristianismo ser uma camisa de força. Ele diz assim, a liberdade não pode ser definida em termos meramente negativos, como ausência de restrições ou limites. E olha que coisa legal, ele diz assim, na verdade, em muitas situações, as restrições e limitações são o caminho para a libertação. Restrições e limitações nos libertam apenas quando nos encaixamos dentro da realidade da nossa natureza e das nossas capacidades. Deixa eu traduzir isso no exemplo que o próprio Tim Keller dá. Pense num peixe. O peixe diz, eu sou livre, vou viver fora d'água. Não, não vai. Mas a liberdade do peixe está em viver dentro das condições que a sua natureza limita. O Senhor traça esses limites e limitações, eles são protetivos para nós. É por isso que a gente trabalha, mas a gente para, a gente descansa. E quando a gente descansa, eu não sei se você já teve essa, ou naqueles momentos que você está trabalhando demais, você já se sentiu culpado por dar um cochilo no meio da tarde? Ai, meu Deus. Você está cochilando, Deus está trabalhando, irmão. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Descansar é dizer, eu confio nas mãos do Criador. Porque agora é hora que é só Ele que vai fazer e eu não vou fazer nada. É isso. Quarto, para a gente caminhar para concluir, outra característica da criatura, a criatura e a vida comunitária. Nós afirmamos, lá em Gênesis 1, que depois de cada ato criativo de Deus, a avaliação divina é, e viu Deus que aquilo que Ele criou era o quê, gente? Era bom. A gente vai para o capítulo 2, somente no versículo 18, o texto nos diz assim, não é bom que o homem esteja só. De todas as coisas criadas, a avaliação divina é bom, é bom, é bom. A primeira negativa é quando se olha a solidão daquele homem. Olha que coisa curiosa e interessante para nós. E quando o Senhor, lá no capítulo 1, versículo 26, ele diz, façamos o homem, aqui há uma postura mais pessoal e há uma referência trinitária.
O Deus que criou a mim e criou você é um Deus comunitário. É Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo. É um Deus que não é um Deus solitário, mas um Deus comunitário que colocou em mim a necessidade do convívio. Eu preciso de alguém. E aqui, o exemplo primário é o exemplo do casal. E ele diz, eu farei para este homem uma auxiliadora que lhe seja idônea. Presta atenção, aqui é interessante a gente fazer uma observação, porque na língua portuguesa eu acho que a gente perde um pouquinho da profundidade do que o texto original nos diz. A NAA, Nova Almeida Atualizada, traduz assim, uma auxiliadora que seja semelhante a ele. A NVI diz, aliada que lhe seja semelhante. E a NTLH, que é uma linguagem mais coloquial, ela diz assim, alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Olha que coisa interessante. O que vem à sua cabeça quando você diz assim, uma auxiliadora? A impressão que eu tenho é que na língua portuguesa, às vezes me dá uma impressão de algo secundário, ou de uma função de menor importância. Mas não esse é o sentido da palavra. Auxiliadora no hebraico é ezer. Sabe o que quer dizer ezer? Socorro. Sabe quantas vezes essa palavra é usada no Antigo Testamento? 19 vezes. 16 vezes ela usa essa palavra para Deus. Deus é o meu socorro. É pouca coisa para você? É o tipo de ezer, é o tipo de socorro sem o qual a gente não vive. O papel da mulher na vida do homem não é um papel secundário. Ela é a metade que o torna completo. A palavra idônea tem uma, semelhantemente, ou seja, a tradução na língua portuguesa, é a palavrinha nigdo, ela literalmente é igual, adequada. Farei uma ajudadora, aquela que vai te socorrer, e ela será adequada a você. A beleza da imagem da criação e do início da relação conjugal é uma imagem de complemento. O que não tem nenhum, a gente encontra no outro. O que não tem no outro, a gente encontra nenhum. Você sabe por que o apartamento que eu moro é bem bonitinho? Porque tem uma mulher lá dentro, porque senão ia parecer um alojamento. Porque a minha mulher enxerga coisa que jamais na vida eu enxergaria. Um dia eu entrei no quarto, ela se arrumando para o casamento, e eu disse, bonito vestido, vinho. Ela disse, massala. Não. Aí é muito para mim. Você enxerga cores que eu nem sou daltônico, viu? Essa é a beleza de um olhar de um que complementa o olhar de outro. Talvez você já tenha ouvido essa frase, mas eu não sabia a autoria do Matthew Henry, que é um teólogo presbiteriano inglês do século XVII. Isso é antigo. E ele é bem famoso por causa dos comentários bíblicos que ele escreve a respeito desse texto. Olha que coisa linda ele diz acerca da criação da mulher. A mulher não foi feita da cabeça do homem para estar acima dele, nem dos seus pés para ser pisoteada por ele, mas do seu lado para ser sua igual, debaixo do seu braço para ser protegida por ele, e perto do seu coração para ser amada por ele. Legal, né? Eu vou falar isso para a Dani hoje à noite. Eu vou ganhar uma janta. Nossa, que lindo, amor. Eu que fiz. Homem e mulher são diferentes e assim intencionalmente diferentes. Mas presta atenção. A figura da relação do homem com mulher extrapola casamento. Há pessoas que não são casadas. Mas aqui, de uma forma mais estendida, a gente olha para as relações comunitárias. Nós precisamos uns dos outros. Não é bom que ninguém fique só. Eu preciso de vocês, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Nós fomos feitos comunidade.
E a gente é maior, mais intenso e mais completo quando a gente é um grande corpo de Cristo. E eu quero caminhar aqui para a nossa conclusão. O último versículo do capítulo 2, dá uma olhada, versículo 24. O último versículo, 25. Olha o que diz a Bíblia. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Irmãos, essa nudez não percebida reflete a inocência moral. E olha que coisa curiosa, essa pureza, essa inocência está prestes a ser perdida. Capítulo 3, isso vai acontecer. O capítulo 3 vai nos falar da queda. A queda é o pecado que assola a nossa vida. Os teólogos dizem que a queda produz níveis de alienação. O que quer dizer isso? Níveis de separação. O pecado nos distancia de Deus. O pecado nos distancia de nós mesmos. O pecado nos distancia uns dos outros. O pecado nos distancia da própria criação de Deus. Agora presta atenção, a gente falou aqui de algumas características da criação. Imagem de Deus, responsabilidades, limites e vida comunitária. O pecado afetou cada uma das esferas da nossa vida. Por causa do pecado em mim e em você, nós somos seres que se perguntam pelas nossas identidades. Somos seres que se sentem insuficientes porque não tem isso ou porque não tem aquilo. Que se sente menor ou maior por características físicas ou externas ou materiais. O pecado nos afeta por dentro. O pecado também afeta a nossa relação com o trabalho. O trabalho passa a ser o nosso patrão e nós nos tornamos escravos tantas vezes do nosso trabalho, porque a gente acha que do trabalho a gente vai extrair significado. É lá que a gente se sente útil e se sente bem. O pecado afeta o nosso senso de limitação. A gente padece da síndrome de Lúcifer. A gente quer ser igual a Deus. A gente quer ter um trono. A gente quer mandar. A gente não quer aceitar que a gente é pó. A gente quer ultrapassar limites. A gente quer desviar a rota. O pecado afeta os nossos relacionamentos. A gente machuca uns aos outros. A gente se fere. A gente transfere culpa. A gente rebaixa, diminui, minimiza, objetifica. Só tem um jeito da gente recuperar tudo isso que foi nos dado antes da queda. E esse jeito se chama Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 20, diz que, havendo feito paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas nos céus e na terra. O pecado nos coloca em um caminho que nos leva para longe de Deus. Na morte de Jesus Cristo e na sua adoção, no seu trabalho substitutivo na cruz do Calvário, Ele nos compra com o seu sangue e Ele nos coloca no caminho de volta para Deus. Nós somos reconciliados. E quando nós somos reconciliados, quando nós temos paz com Deus, quando Deus abre os braços e diz, vem a mim, filho, todas as outras coisas tendem a entrar no seu lugar. Nós nos reconciliamos com nós mesmos. A gente entende que a gente é pó e a nossa suficiência está em Cristo Jesus, mesmo sendo eu pó, falho e pecador, Ele ainda assim me ama.
E eu não preciso provar nada para Ele, para que Ele continue me amando. O pecado reconcilia a minha relação com o trabalho, porque agora o trabalho passa a ser uma forma de glorificar o nome dEle e de abençoar essa terra que a gente habita. O pecado me coloca de volta nos meus limites, não com a sensação de que eu sou prisioneiro deles, mas liberto, porque fui alcançado pela verdade, e agora eu posso desfrutar da melhor forma possível, sabendo que os limites que Deus coloca para mim são para me proteger, porque Ele me ama, e o melhor que Ele pode fazer por mim é me manter pertinho dEle. Irmãos, o Jesus Cristo nos reconcilia comunitariamente. Ele que ofereceu graça, nos ensina a estender essa graça uns para os outros. A aceitar, a perdoar, a conviver, a abraçar. É isso. Somente Cristo faz o caminho inverso. Daquele que o pecado nos colocou e nos distanciou. Em Cristo, Ele coloca nos caminhos de volta para Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Esse é o melhor lugar para a gente estar. Esse lugar é tão bom. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, santo, amado, eterno, Deus Criador, nós te louvamos, porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, porque o Senhor nos reconciliou com o Pai. Nós te louvamos porque em Cristo nós encontramos a restituição daquilo que o pecado nos tira. Restituição essa é tamanha, que nem a morte, que é a declaração final das nossas limitações e da nossa pequenez, nem a morte é capaz mais de dar a última palavra sobre nós, porque a morte perdeu o seu poder por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Libertos da morte nós somos. Senhor, libertos do medo, nos ajuda. Nos ajudas como criaturas pequeninas que somos, a estarmos próximos do Senhor, reconciliados contigo, reconciliados com a tua criação, reconciliados com os nossos irmãos, para a glória do teu próprio nome, que nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus